digitais, vocês estão sendo filmados. O objetivo, obviamente, de deixar gravado é poder, digamos assim, se precisar consultar depois, algum colega que porventura não puder acompanhar em tempo real, puder acessar isso depois. Como disse para vocês semana passada, tem o hábito de disponibilizar também o link através do YouTube. Então, assim, a gente costuma deixar várias alternativas, várias possibilidades para que todos possam, de alguma maneira, acompanhar. A nossa ideia aqui é tornar possível, beleza? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, a nossa chamada para a aula aqui, eu, antes de falar dessa parte de clientes, gosto de dar uma trabalhada aqui, digamos assim, uma abordada nesse fundamento inicial da internet, que a internet passa a ser, né, a nossa rota, né, o nosso palco, o nosso plano de fundo. Tudo que nós estamos falando aqui, ou que falaremos aqui, tem a internet como contexto, né? E como eu estava falando antes de abrir a câmera aqui, a imagem, né? O nosso plano de curso, ele inicia praticamente falando sobre cliente, porque, obviamente, quando nós estamos falando da área de projetos, né, e o nosso conteúdo aqui, o nosso componente curricular, projeto de aplicação para web, se você está desenvolvendo algo, como disse agora minutos atrás, você está desenvolvendo algo para alguém. E esse alguém é um cliente, ou possivelmente um cliente, né? Eu acho que, em relação ao nosso trabalho aqui com vocês, o nosso tema, em algum momento, passará a ser o trabalho de conclusão de curso de vocês. Mas, nesse momento, início de segundo módulo, não cabe eu utilizar o TCC como referência, porque vocês nem começaram a rascunhar o TCC. No final deste período aqui, do segundo módulo, provavelmente vocês já terão grupos formados, temas definidos. O que nós podemos e devemos fazer aqui neste componente é, de alguma maneira, trazer até possibilidades, né? Enxergar neste nicho de atuação que é a internet, digamos assim, que é algo relativamente muito grande, encontrar alternativas de temas também para vocês, né? E nunca definir temas, mas trazer ideias para que vocês possam, a partir daí, fazer as próprias escolhas. Eu não tenho a pretensão de dar, de aconselhar nada, apenas apresentar. Fica a critério de cada um definir, escolher, construir aquilo que encontrar como possibilidade de caminho a ser trilhado, né? Porque é muito desafiador, como já disse aqui em outras vezes, né? Num segmento que já tem aí 31 anos de existência, né, que é o World Wide Web, você adentrar nesse segmento e fazer diferença, né? O desafio é grande, porque muita gente olha para a internet hoje sob a ótica da inovação, comete erro. Já falamos sobre isso semana passada, né? O que há de inovação em algo que já existe em 31 anos? Você pode utilizar esse instrumento para que, a partir dele, você crie algo inovador, mas estar na internet não configura inovação. Gerar conteúdo para a internet também não é novo. Então, como nós enaltecemos na aula passada, né, adentrar nesse segmento hoje exige preparo, conhecimento. Posso dizer que você pode entrar aqui como entusiasta? Pode. Agora, profissionalmente, é difícil você apenas como entusiasta, movido pelo entusiasmo, se tornar relevante na internet por tudo aquilo que nós já estamos comentando desde a semana passada e que vamos apresentar hoje. Qual é o cenário atual que nós temos, né? O quanto já tem disponível de conteúdo? Será que uma ideia que você crie nesse momento é realmente nova? Quantos sites, na mesma proporção, com a mesma ideia que a sua, num planeta com 7 bilhões de habitantes, eu disse semana passada 2 bilhões de usuários ativos, vou retificar isso hoje. Não são 2, são 4. E esses números crescem exponencialmente todos os dias, todas as semanas. Então, quando você opta por trilhar esse caminho profissional do desenvolvedor para a web, preste atenção aonde você está adentrando. O desafio hoje é grande.
As pessoas, muitas vezes, como já disse, né, têm um olhar meio que místico sobre tecnologia. Tecnologia é algo que, sim, é solo fértil. Aqui, se plantando, entre aspas, né, tudo dá, desde que realmente seja muito bem feito. Porque a concorrência, a exploração deste segmento já ocorre há muito tempo, né? Nós somos, dentro da internet hoje, entre bilhões. Então, quando você adentra dentro de um universo, né, dentro de um cenário onde já existem bilhões que geram conteúdo também muito vasto, fazer diferença é realmente muito desafiador. Por isso que temos que planejar. Por isso que antes de fazer, nós temos que parar, analisar e entender qual a melhor forma para ser feito. Esse é o nosso desafio dentro desse contexto da parte de projeto de aplicação para a web. Tudo bem? Vou compartilhar minha tela com vocês, vou apresentar alguns dados aqui para vocês, a gente vai conversando na medida do possível, tá? À medida que eu compartilho minha tela, eu perco a visualização do chat, mas vou dando uma alternada até para que fique uma coisa mais dinâmica, né? Aula expositiva funciona? Funciona. Mas a aula dialogada funciona mais, né? Porque aí eu tenho a participação de vocês, tudo bem? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Compartilhando. O pessoal colocou boa noite aí, boa noite, estou vendo agora. Pergunta, né, do século, né? Estão vendo a minha tela aí? Ok, obrigado, Samuel, obrigado pelo retorno aqui. Assim, bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, né? Vamos comentando aqui a respeito dos números da internet, né? Eu tenho dois infográficos aqui, né? Primeiramente, o que é um infográfico, né? O nome eu acho que praticamente se autodefine. É um gráfico que informa. Eu tenho um infográfico aqui com números sobre a internet e tenho um outro, né? Um pouquinho mais antigo, né? Aqui do Canaltech, que é digamos assim, um site que distribui, que gera conteúdo de grande valor, principalmente para quem está estudando tecnologia pela abordagem, né? O Canaltech tem uma abordagem técnica mais fácil de compreensão, né? De fácil compreensão. Então, eu acho que eu costumo, né, sugerir. Eu acho que o material do Canaltech é bastante pertinente assim para aulas. Primeiro, segundo módulo, terceiro também. Eu acho que descomplicar, né? Pegar algo complexo e fazer parecer simples é uma arte. Desconfie de quem faz o contrário, pega o simples e complica, né, para se fazer relevante. Eu prefiro o oposto. Pega o complicado e simplifica. Então vamos lá. Antes de falar dos números da internet, vamos falar sobre quem inventou essa história aqui. Não a internet, eu não vou entrar na história, né, clássica da internet, né, falarmos aqui da ARPANET, lá atrás, que era usada para fins militares, acadêmicos e científicos. Não, não é este momento, esta parte, esta citação histórica que nos interessa. Porque nós estamos falando do conteúdo da internet. A internet em si, claro, temos toda uma transformação, toda uma parte de infraestrutura tecnológica, ponto. Mas não é isso que eu tenho a pretensão de trazer para vocês hoje, mas sim a questão do conteúdo. Porque é isso que fazemos aqui. Nós não estamos num curso de telecomunicações que provê infraestrutura. Nós estamos num curso de desenvolvimento para a web, embora o nome, o título, o rótulo do curso seja Informática para a Internet. Mas, basicamente, nós desenvolvemos soluções para a internet. E quando nós desenvolvemos soluções, em tese, solução, busca atender, satisfazer, resolver problemas ou atender necessidades. Mas vamos voltar lá atrás. Quem pensou ou quem idealizou esse formato que nós temos aqui, né?
de imagens, né, de texto, que nós chamamos de hipertexto, né, daí o protocolo HTTP, Hypertext Transference Protocol, ou seja, é um protocolo para transferir o que? Hipertexto. E o que é hipertexto? Tudo isso que nós estamos vendo aqui são hipertextos. Links, imagens, animação, tudo isso é o formato que nós temos hoje nesta seção gráfica da internet, chamada World Wide Web, ou também mais conhecida pelo simples www, que hoje, né, nem se comenta o www. Quando você divulga, né, apresenta o endereço, a URL de um site, muitas vezes nem se comenta o www, porque já se subentende que faz parte desta seção da web, que não é única, tá? Nós temos outras seções, mas a seção classificada, indexada, né? O que é uma seção classificada e indexada? Significa que tudo que está aqui na World Wide Web tem registro, tem classificação, tem índice de localização. E quem indexa isso, quem classifica isso hoje, né? E há muito tempo, o Google. O Google é o único indexador de sites da internet? Não, mas ele é o maior. Ele praticamente iniciou esse processo. Tudo que não faz parte da www não significa que não exista, significa que não está classificado. Aí nós temos outros lugares, né? Por exemplo, também conhecido pelo público de modo geral, por exemplo, a chamada Deep Web, que muita gente associa a Deep Web a crimes virtuais, a uma série de delitos, e isso também é uma questão mitológica, mística, né? É falta de conhecimento, né? A Deep Web, ela é uma seção da internet que não é classificada, ela não é indexada, então não existe registro desses servidores que fornecem acesso. Isso dá margem, sim, para uma série de práticas, digamos assim, questionáveis. Mas nem tudo que está na Deep Web é relacionado a práticas delituosas, tudo bem? Existem muitas empresas que guardam, servem seus arquivos, disponibilizam isso em servidores da Deep Web. Não há problema algum. Eles só não estão classificados e indexados porque não são de acesso ao público. Agora, existem seções da Deep Web, né? Opa, que sim, são utilizados para práticas delituosas, para de tudo um pouco, né? Pedofilia, tráfico de armas, tráfico de pessoas, para tudo. Mas isso não é uma particularidade da Deep Web. Nós temos delitos, são endemias humanas, né? Isso faz parte da sociedade, e aqui não é diferente. Mas classificar a Deep Web como toda parte de crime, não é verdade. Bom, vamos lá. Ô, Tainá, ensinar a entrar na Deep Web? Olha, eu posso pegar uma aula aqui, Tainá, para a gente comentar quais são os navegadores que a gente tem para acesso à Deep Web. Posso fazer isso sim, porém, primeiramente, a gente precisa, até num momento específico aqui, desmistificar a Deep Web, como eu comentei agora, resumidamente, né? Porque nem tudo que tem na Deep Web hoje configura crime, tá? Configura práticas delituosas. Tem partes da Deep Web que são positivas, né, para pesquisa, para uma série de coisas, porém, né, entretanto, todavia, né, necessária uma certa cautela, porque ali, entre aspas, é terra de ninguém. Se não está classificado, se não está indexado, é importante saber entrar, né, saber aonde você vai, né, porque não é como o Google, né, você não digita o endereço de uma página na Deep Web e localiza isso através do Google. De forma alguma, você precisa de um endereço completo para você já ir direto. Não existe um mecanismo de busca na Deep Web. Porque a Deep Web, ela realmente tem esse viés, né, do anonimato. Mas nós podemos pegar uma aula, tá? Me cobrem se eu esquecer, nós temos tempo para isso, temos o semestre, mas eu prefiro fazer isso um pouquinho mais adiante, porque a gente já está primeiramente embasado, para que a gente adentre para falar sobre esse assunto com um pouquinho mais de conhecimento, maturidade, para que evite, digamos assim, mal entendidos, tudo bem? Mas podemos falar sim a respeito disso com mais profundidade, até mesmo porque
Deep Web é assunto das minhas aulas de segurança da informação, que nesse momento eu não estou com elas no curso de DS, mas temos aí um pouquinho de experiência na área da parte de cybersecurity, né, segurança da informação, e Deep Web sempre é assunto quando se fala hoje em segurança de dados, segurança da informação. Mas, por favor, se por um acaso isso ficar em aberto, né, se eu não me lembrar, me cobrem para que até o final do semestre eu pegue um dia, uma noite aqui, para falar especificamente de Deep Web e todas essas questões em torno, até mesmo também, né, da segurança digital, que será um prazer falar a respeito, tudo bem? Olha, Luiz Fernando, preciso dar uma confirmada na grade, tá? Mas não tenho certeza que vocês têm segurança digital como matéria. Tem como tema em algum conteúdo vai abordar alguma coisa, porque hoje não tem como deixar de falar sobre isso, né? Nós estamos sobre as prerrogativas da lei, né? Lei Geral de Proteção de Dados esbarra diretamente em segurança da informação, que fala, né? Está dentro do segmento de cybersecurity, né? Mas eu acredito que dentro do curso de vocês não há uma disciplina específica de segurança. Existe no curso de DS, né, desenvolvimento de software. Mas acredito eu que, se não me falha a memória, não sei se é em redes, não me lembro agora. Desculpe se não vou falar bobagem, e aí acabo também não informando nada. Mas tem sim, em alguma disciplina, em algum componente do curso, vocês vão receber alguma carga horária referente ao, à essência da segurança de dados aí. Segurança de dados, tá? Segurança de dados é uma coisa, segurança geral, ou seja, cybersecurity é outra. Segurança de dados se refere, restringe-se à segurança da informação que está armazenada em um dispositivo digital. A cybersecurity fala sobre tudo: segurança de redes, protocolos, criptografia, fala sobre segurança de dispositivos, roteadores, switches, tudo. E segurança da informação, olha como a gente já compartimenta, segmenta isso. Segurança da informação é específico à parte de segurança dos dados que um determinado dispositivo armazena. E isso está diretamente ligado hoje à chamada Lei Geral de Proteção de Dados, tudo bem? Mas, ó, como disse, daqui até o final do curso, a gente tem que passar algumas coisas para vocês que está no nosso calendário aqui, no nosso cronograma, mas será um prazer abordar isso, porque isso não foge do assunto, está relacionado. Tudo bem? Não me deixem esquecer, me cobrem, que eu faço questão. Para mim será um motivo de grande satisfação. Se vocês têm interesse, estou aqui à disposição. Beleza? Tá ok, Luiz. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Tá? Não, não conheço. Esse nome aí para mim é algo que desconheço completamente. Desconheço esse nome aí. Com esta expressão aí, desconheço. Bom, pessoal, não, assim, como eu tenho que falar sobre essa parte aqui de histórico da internet, os dados aqui, essa parte de levantamento informativo para que a gente entre no universo dos clientes, mas, ó, não estou fugindo do assunto que eu gosto, é que se eu enveredar por esse caminho, eu vou acabar seguindo adiante, tá? O mecanismo de busca que não guarda as suas informações. Tá, ó, lá vou eu, né? Se eu começo a entrar, eu não paro mais. Vocês ficam me dando corda, eu vou embora. Mas, assim, todas as vezes que vocês estiverem, tá, utilizando alguma coisa e vocês não quiserem, uma coisa não, vocês, principalmente, vamos lá, vamos começar do princípio, né? Hoje, existem duas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Ignorar a segurança de dados, que quando você ignora a segurança de dados, você dorme sobre a negligência e imprudência. E outra coisa que você também tem que evitar é a paranoia digital, né? O que é a paranoia digital? É aquele cara que vive preocupado com tudo o tempo todo. Bom, primeiramente, nós temos que lembrar, vamos voltar aqui a Sócrates, né? Filósofo grego, conheça a ti mesmo. Quem somos nós na fila do pão? Somos executivos da área de tecnologia ou da área financeira, econômica, ocupamos cargos, digamos assim, de extremo sigilo em algum departamento do governo ou de alguma multinacional? Não. Então, nós não somos alvo constante de ataques. Porém, não é por isso também que eu vou ignorar todas as práticas básicas de controle e segurança pessoal na internet, acesso a bancos, esse tipo de coisa.
tem algumas questões aqui que são básicas, né? Então, assim, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Eu não posso me tornar um paranoico digital, mas eu não posso, como disse, pegar a imprudência e fazê-la de travesseiro e dormir sobre ela. Que a grande maioria faz isso, ou fazendo uma analogia infame, colocar a máscara no queixo, né? Porque isso foi, digamos assim, modus operandi durante um bom período nosso aqui de grande parte da população, né? Estou protegido, estou seguindo todos os protocolos. E a máscara no queixo, não adianta. Quer ver uma máscara no queixo aqui em relação à segurança? Lá vou eu, e eu já fui, né? Se vocês me deram a corda, eu fui embora. Eu preciso voltar aqui para a parte de internet, mas só para deixar uma questão para vocês refletirem. Quem é que usa torrent aqui? Clica no ícone da mão quem usa o torrent aqui. O íconezinho da mão aqui, só para. Mas fala a verdade. Fala a verdade. Quem usa. E detalhe, o torrent é muito bom, hein, gente? Não tenho nada contra o torrent. Quando eu falo sobre o torrent, as pessoas começam a falar que eu não gosto do torrent. Pelo contrário, o torrent é excelente. Que eu não consigo ver todo mundo aqui, mas os primeiros que levantaram a mão assim, perfeito, pessoal. O que é o torrent? O torrent é uma rede de compartilhamento peer-to-peer, ou ponto a ponto. O que caracteriza uma rede de compartilhamento ponto a ponto? É quando você se utiliza de outros computadores e seus acervos de dados, e através do seu, você também serve outros computadores. Você libera as portas de comunicação do seu dispositivo para que outras pessoas possam acessá-lo. Isso é um requisito básico de toda, não só do torrent, não só do torrent, mas de qualquer rede de compartilhamento peer-to-peer. Você acessa e é acessado. Tem algum problema com isso? Não. E toda vez que eu falo isso, a galera fala que o professor Wagner não gosta do torrent. Pelo contrário, como rede de compartilhamento, é perfeito. Ele avisa as suas portas de comunicação serão utilizadas por nós. E você libera, porque senão você não compartilha. Perfeito? Agora, pensem comigo. Se você usa o torrent para compartilhar arquivos e compartilha os seus arquivos através do torrent com outros usuários, faz sentido você, por exemplo, usar esse mesmo computador para trabalho, para acesso a dados que são importantes para você, como, por exemplo, internet banking, tirar seu extrato no banco, pagar cartão de crédito, pagar suas contas para quem faz uso de internet hoje e dos internet banks, por computador ou por smartphone, aonde você utiliza redes de compartilhamento na rede social, ponto a ponto, onde você se serve e também serve, não é seguro você utilizar para trabalho ou para esse tipo de finalidade, porque os seus dados estão expostos, e isso é básico. Isso, eu não estou falando mal, estou dizendo que o torrent é para isso que serve. O que você não deve fazer é, no mesmo tipo de dispositivo, usar para isso e também de uso profissional, não cabe. É imprudência. Agora, significa que se você fizer isso terá problema? Não, mas existe uma possibilidade, porque estamos vivendo a era dos ataques cibernéticos o tempo todo. E o torrent não tem responsabilidade sobre isso. Ele é uma rede que simplesmente utiliza computadores. O uso que as pessoas farão dele cabe ao conhecimento ou falta de conhecimento de cada um. Tudo bem? Então, eu só falei do torrent aqui para citar um exemplo de onde a gente, às vezes, se arrisca. E isso não é paranoia, isso é informação. Conheça a verdade e ela o libertará. Correto? É importante saber, é importante conhecer. Sim, Matheus, mas isso que eu estou dizendo aqui não é uma falha do torrent, tá? Repito, deixo novamente reforçar o que eu estou dizendo, isso não é falha. O torrent precisa utilizar portas de comunicação, senão não há compartilhamento. Que, por exemplo, quem já trabalhou com comércio aqui ou já instalou, já configurou rede em comércio, todo comércio que emite nota fiscal precisa utilizar alguma porta de comunicação para que a sua impressora fiscal
se conecte com a Receita Federal, senão você não se conecta. Senão você não se conecta. Não tem como utilizar a internet sem utilizar uma porta. Agora, a porta que você está utilizando para a internet tem que estar sendo monitorada. Beleza. Você tem hoje, por exemplo, o Windows tem, o Windows Defender, né? Que é uma ferramenta de segurança do próprio Windows, fornecido gratuitamente e completo. É perfeito? Não, nada é perfeito. É 100% seguro? Nada é 100% seguro. Como eu sempre digo, quer se sentir seguro somente voltando para o útero da mamãe e desconecta o Wi-Fi. E olhe lá, não existe 100% seguro, mas o que a gente também não pode, né, simplesmente, literalmente, adormecer na imprudência e ser contraditório, né? Mas isso fica para um outro momento. Eu só queria lançar essa questão para vocês pensarem a respeito. E vamos voltar aqui para a web. E eu prometo que até o final do semestre a gente pega uma aula para falar só sobre segurança digital. Sem problema. Primeiramente, preciso conhecer, saber quem é que está dando essa aula para vocês, para eu não invadir a área do colega, tudo bem? Vou falar de um tema que o professor não for tocar para a gente não atrapalhar o andamento da aula de um colega. Que temos uma questão aqui também de respeitar o limite, né, de cada um, para que a gente não atravesse a avenida do outro aqui. Mas, conversando aqui, a gente se acerta e a gente pega uma aula para falar a respeito disso, tudo bem? Beleza, então, vamos lá. Voltando aqui para a parte de internet, vamos dar um Alt Tab aqui, primeiramente, 1, 2, 3, vamos lá, agora fechei aqui a janelinha de segurança e vamos dar um Alt Tab para a janela da parte de projeto. Estávamos aqui começando a falar sobre os primórdios da web, não da internet. Repito, primórdios da web. Primeiramente, quem inventou esse negócio aqui de World Wide Web? Eu deixei até aberto a página dele aqui. Ó, esse sujeito aqui chama-se Tim Berners-Lee. Deixa eu baixar um pouquinho a imagem aqui. Estão vendo aqui, ó, esta foto? Vou até dar um zoom aqui. Acompanhando aí. Este senhor aqui, chamado Tim Berners-Lee, diferente de outros, né, grandes inventores, grandes criadores, né, da área tecnológica, ele não ficou milionário, nem, digamos assim, se tornou, assim, digamos, uma referência tecnológica e também financeira, né? Não criou nenhuma grande empresa sobre seus feitos, né? Mas, importante dizer, tudo o que nós estamos fazendo hoje na internet se dá por conta da criação desse cidadão. Não, veja bem, ele é vivo, tá? Ele é professor do MIT, tá? Britânico, cientista da computação, que foi o fundador da World Wide Web. Ele projetou isso aqui, né? E a primeira base criativa dele nesse sentido data de 1989. Porém, o acesso, né, das pessoas nesse formato web surge aí por volta de 92, 93, tudo bem? Aqui, né, aqui no Brasil, eu acessei a internet pela primeira vez em 1995, tá? Detalhe, vale lembrar, frisar que Tim Berners-Lee está vivo, ele é professor do MIT até hoje, né? Além de físico, né? É cientista da computação, né? E detalhe, não cobrou nada pela sua criação. Por isso, ele continua como professor, continua como um desenvolvedor. Ele tem não somente isso, né? Não somente não, né? Não tenha sido pouco, né? Mas além do desenvolvimento do projeto, de ter criado, desenvolvido a World Wide Web, como vários outros, né, não somente ele, mas vários outros cientistas da computação que tiveram participação relevante na história da computação e da tecnologia atual, né, ele tem aí várias contribuições para vários outros segmentos. Porém, o que determina, eu acho que com relevância, né, os seus grandes feitos na área dele, é o fato de ter criado a World Wide Web e não cobrou nada. Se ele tivesse, né,
resolvido patentear e desenvolver, ou melhor, cobrar uma licença de uso, estaria talvez à frente da Microsoft ou do mesmo. Ele seria talvez hoje um parceiro do Google, né? Porque o Google, como o maior indexador de sites do planeta, teria que pagar os seus royalties para o Tim Berners-Lee. Porém, como ele sempre frisou, né, nunca esteve direcionado para fins lucrativos. Ele sempre pensou de forma diferente, ou seja, viabilizar, tornar possível e não lucrar com isso. É uma mentalidade, respeitemos, tudo bem? Então, para quem não sabia, ou para quem, né, no caso, não tinha esse conhecimento da onde veio a World Wide Web, né, é uma criação desse cientista da computação que é vivo até hoje, está vivo e leciona no MIT, né? Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e está lá, tá ok? E não cobrou nada por isso. Bom, a partir do seu desenvolvimento, da sua criação, nós temos o que hoje, né, nós chamamos de, digamos assim, oceano digital, né? Porque praticamente, aliás, oceano não, é um continente, na verdade, né? Nós temos aqui regras, né? Nós temos protocolos, como as coisas funcionam na internet, né? E as tendências que isso aqui assume, né? Vou pegar os números atuais aqui, né? Ó, deixei isso aí na postagem do canal. Aqui são os números atuais da internet e eu vou colocar aqui na sequência uma ordem cronológica aqui, né? Como era e como está, tentando, digamos assim, não é, como disse, não é fazer previsão de forma alguma, mas uma projeção de para onde iremos, né? Vamos lá. Nessa questão aqui de... Deixa eu abrir aqui, fica maior. Isso aqui é um infográfico, né? A escala de tempo aqui em que esses dados são colocados, pessoal, se vocês podem observar aí, ó, a cada minuto, né? Isso é a frequência de análise. Se nós estivéssemos falando aqui de memória RAM do computador ou de um processador, ou seja, o que é a frequência? É o intervalo de tempo em que as coisas acontecem. A frequência de clock de um processador de computador determina o quê? A capacidade que ele tem de resolver, calcular, processar ciclos de instruções por segundo, em milhões, em bilhões. Aqui a nossa frequência de tempo é minuto. Então, a cada minuto na internet, 147 mil fotos são postadas no Facebook. 347 mil stories são publicados no Instagram. 41,6 milhões de mensagens no WhatsApp. 319 novos usuários a cada minuto no Twitter. 404 mil horas de conteúdo assistido no Netflix a cada minuto. $1 milhão gasto em compras online por minuto. 2,7 mil downloads do TikTok a cada minuto. E, vamos lá, 500 horas de vídeos publicados no YouTube a cada minuto. Isso aqui são números referentes a conteúdo. Conteúdo. O que é o conteúdo? É tudo isso que está na internet. Porém, para que esse conteúdo esteja na internet hoje, alguém desenvolveu este formato que está aqui, que nós acabamos de apresentá-lo, Tim Berners-Lee. Devido ao que ele criou lá, há anos atrás, né? Tudo isso que nós estamos vendo agora torna-se possível. E qual é o motivo de eu estar apresentando isso aqui para vocês? Por exemplo, né? É mais uma vez ilustrar com dados, né? E dados são fatos, não é história, não é causo, são fatos. Para que a gente possa analisar e tomar decisões a partir de. Porque antes de desenvolver para este segmento chamado internet,
Eu preciso saber um pouco mais sobre, para que eu entenda aonde eu estou adentrando. Por exemplo, isso tem uma relação direta com o que fazemos, né? Vamos aqui pensar novamente, já fazendo um spoiler, né? Dando um spoiler para o nosso próximo assunto, que será cliente. Uma página na internet, um portal, né? Uma aplicação na web visa atender à necessidade de alguém, provavelmente um cliente, uma empresa, que contrata um profissional, uma empresa, ou terceiriza para uma empresa, a responsabilidade de desenvolver uma solução na internet, que basicamente, na maioria dos casos, se resume a divulgar um produto, a aumentar a visibilidade de uma marca. Se for um site, né, comercial, e-commerce, aumentar as vendas. Ou se você está adentrando nesse segmento agora, você tem uma loja física convencional e você está adentrando no universo do comércio eletrônico, que, né, estamos aqui, olha, US$ 1 milhão por minuto é gasto em compra na internet, ou seja, é um volume muito grande. E se você está criando uma página para divulgar os produtos de uma loja na internet, esta loja vai ter um público. E aí é importante você saber identificar o público-alvo, que nós vamos fazer isso, né? É você mapear o público-alvo desta loja, que mediante um produto, ele tem um público que o consome. Este público que consome um produto é o meu público-alvo. Por exemplo, vamos pegar aqui, a partir de um determinado público-alvo, você direciona melhor as suas campanhas de marketing. Porque eu comecei a nossa fala aqui, a semana passada, e repeti hoje, que num segmento tão explorado como a internet, com milhões, bilhões de usuários ativos, nós temos 4 bilhões de usuários ativos na internet. Olha a quantidade de conteúdo que é veiculado na internet hoje. Como é que vão chegar até você com todo esse volume de conteúdo já disponível? Você se torna hoje, quando cria uma página na internet, literalmente uma gota dentro de uma gota d'água no oceano. Você é um grão de areia no deserto. Você é um entre bilhões. E a pergunta que fica é: como é que vão saber que você existe? Porque para poderem comprar alguma coisa, e olha, US$ 1 milhão é gasto na internet a cada minuto. Mas para que alguém entre na tua loja virtual, clique em comprar, primeiramente precisa saber que você existe, cara. E como é que alguém vai saber que você existe, vai te localizar com um volume tão grande de conteúdo? Porque hoje, além de tudo, qualquer um de nós, conhecedores ou não de tecnologia, desenvolvedores de código ou não, também podem colocar os seus próprios conteúdos. Por exemplo, minha filha tem 9 anos, nunca fez um curso de informática, e como toda criança de 9 anos hoje, cria vídeo no TikTok o tempo todo. É normal, é o tempo todo. Ela faz parte desses números aqui, ó. Não apenas de downloads, mas de upload. Ela coloca conteúdo. Essas 500 horas de vídeos publicados no YouTube, nós temos uma parcela de contribuição nisso. O semestre passado, só no semestre passado, eu postei no YouTube, em referente à aula, mais de 20 gigas. Então, nós estamos gerando conteúdo o tempo todo. Então, não é fácil ser notado na internet. E para que isso aconteça hoje, não há outra alternativa, a não ser realmente investindo em técnicas de atração. O que são técnicas de atração? É você, primeiramente, entender quem é o público que vai consumir o teu produto e começar a buscar esse público, né? É mapear isso e fazer o gerenciamento de tráfego.
trazer essas pessoas através do quê? Mecanismos de busca, campanhas de marketing digital. E isso hoje é pré-requisito, senão ninguém vai te achar. E se ninguém te achar, não vai entrar na tua página, não vão perceber que você existe, não vão clicar em comprar e você não fará parte dessa estatística. E vai gerar o quê? Frustração. Porque quem busca hoje a internet para lançar o seu produto, o seu negócio, a sua empresa, não faz isso simplesmente porque quer surfar no hype da internet, estar na moda. Não é isso o objetivo. O objetivo é outro, é conversão. O que é conversão? É converter visibilidade em negócios, lucro, rentabilidade. Nós estamos falando hoje de um universo inteiramente mapeado para fazer negócios. E aí a gente entendendo como isto funciona, a gente tenta dançar conforme a música e tirar proveito dela. Porém, quanto mais conteúdo, quanto mais volume, mais preciso eu tenho que ser para conseguir identificar essas variáveis: cliente, produto, público-alvo e como eu amarro tudo isso em campanhas de marketing para trazer visibilidade, trazer tráfego. Trazendo tráfego, trazendo acesso, trazendo visibilidade, eu apareço aonde? Em mecanismos de busca, e aí eu ganho notoriedade, relevância. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha como é que nós chegamos até aqui, gente. Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Posso seguir? Beleza? Ó, aqui nesse momento eu não estou vendo o chat, tá, gente? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, abra o áudio, tá? E pergunta, porque eu estou com a tela duplicada, eu não vejo o chat. Qualquer pergunta que vocês colocarem no chat, eu não estou vendo, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, o infográfico do Canaltech. Vou alternar aqui para outra aba. Este infográfico aqui do Canaltech traz uma evolução cronológica de 2002 até 2012, praticamente aí 10 anos atrás, né? Para que a gente entenda como chegamos nos números que eu apresentei para vocês agora há pouco, que são, digamos assim, o nosso palco aqui, né? O nosso solo, né? Que é onde nós vamos ter que semear o nosso trabalho. E como disse, né? Nós temos dois olhares aqui, né? Em 2002, ou em 1996, 97, nós tínhamos um outro cenário. E vamos percorrer essa estrada cronologicamente falando. Não é contemporâneo a vocês, não faz parte do momento em que vocês conheceram a internet, mas entender fases pode ajudar no que nós temos que fazer hoje. O desafio de quem começou a prover conteúdo no início era maior ou menor do que de vocês? O que vocês acham aí? Como disse, né, isso foi criado lá atrás, mas foram várias etapas. Vamos lá, vamos antes de olhar para vocês aí no chat, para que a gente possa interagir, trazer algumas informações aqui. Como eu tive o privilégio, eu digo privilégio porque, né, eu sou um pouco mais antigo. Eu conheço o mundo antes da internet. Eu comecei a estudar tecnologia em 1980, 82, na verdade, né? Eu tinha 11 para 12 anos de idade, então foram meus primeiros cursos de desenvolvimento, programação, e, enfim, né, não havia internet naquele momento. Internet chega até nós, né, e se torna disponível para o nosso acesso em 1995 para 96, de fato. E aí nós tínhamos um primeiro momento. Nesse momento, né, da história da internet, do acesso à internet, qual era o desafio inicial? A internet estava aí, disponível, e este meio de negócio chama atenção pelo seguinte apelo. As empresas veem a internet como uma forma de lucrar vendendo acesso. E aí nós temos o primeiro momento da internet no Brasil.
que é o momento dos provedores de acesso à internet. Quem eram os provedores de internet? Eram empresas que vendiam para os usuários, né, para nós, pessoas comuns, o acesso à internet. E aí você pagava, né, se associava a um provedor. E para quem não sabe disso, né, para quem é mais jovem, né, e já pegou a história em andamento, né, o bonde da história em andamento, nós temos em Praia Grande praticamente um dos primeiros provedores de internet da Baixada. Para quem conhece a Praia Grande Net, eu não estou aqui fazendo propaganda da Praia Grande Net, né, embora eu conheça o proprietário, o Cláudio. Ele era colega de faculdade, inclusive não éramos do mesmo ano, tá? Quando o Cláudio adentrou na faculdade, eu estava saindo já. Eu estava no terceiro ano, ele adentrou no primeiro, mas nós nos conhecemos na época, pegávamos o ônibus junto, né? O Cláudio foi, a PGNet, que existe até hoje, foi um dos primeiros provedores de internet da Baixada Santista. E como é que funcionava isso, né? Nesse momento, você vendia o acesso à internet. E aí, muitas empresas adentraram nesse serviço de prover acesso à internet. Porém, isso dura um tempinho, né? Não dura muito, né? Passa-se ali um ano e meio, dois no máximo, e surge o chamado rompimento de modelo de negócios. Vem uma empresa chamada IG, Internet Grátis, que eu vou até colocar aqui, né? IG. Deixa eu ver se... Aqui, ó, nós temos o IG. Existe até hoje, ó, que é o IG. O nome IG, né, é um acrônimo aí, né, as iniciais de Internet Grátis. Ela existe até hoje. Ó. O que o IG transformou, vamos chamar dessa forma? Existia um modelo de negócios que era os provedores de acesso à internet, empresas que sobreviviam vendendo acesso à internet. O IG surge e muda o modelo de negócios. Ele vende mais, ele não vende mais, ele provê gratuitamente o acesso. Aí vem o nome Internet Grátis. E qual foi a sacada do IG? Ao invés de vender o acesso à internet, ele simplesmente oferece o acesso gratuito, trazendo a visibilidade de todo mundo para ele, e passa a vender outra coisa. E aí ele propõe um novo modelo de negócios na internet. Isso foi muito significativo. A partir do momento que todo mundo acessa o IG para acessar a internet de graça e não ter que pagar mais provedor, o IG passa a ter uma visibilidade muito grande. Ele passa a aproveitar esta visibilidade para vender espaço para seus anunciantes. E surge aí um outro modelo de negócios, que são os gerenciadores, aliás, os provedores de conteúdo. O IG, na verdade, aqui no Brasil, foi praticamente pioneiro no que hoje nós temos, os provedores de conteúdo. E como assim prover conteúdo? Vamos lá, pessoal, vamos raciocinar comigo aqui. Se primeiramente eu estou vendendo acesso à internet para que as pessoas adentrem na internet, e depois que elas adentrarem, elas fazem o quê? Elas precisam ter o que fazer na internet, elas precisam ter o que consumir na internet. E já imaginou você entrar no Netflix hoje e não ter nenhuma série para você assistir nova? Você viu todas, né? Você não faz nada da vida, entre aspas, se fosse o caso, ficássemos o dia inteiro maratonando e zerássemos todo o estoque do Netflix e da Amazon. Não, não existe isso. Que estão provendo, criando novos conteúdos o tempo todo. Nós acabamos de ver aqui no infográfico o quanto, né, são gerados de conteúdo, de visibilidade hoje no Netflix. Então, se no primeiro momento se vendeu o acesso à internet, nesse modelo novo que surge, nesse segundo momento, passa a se ocupar com prover conteúdo. Quando você começa a colocar conteúdo na internet, você começa a disponibilizar informações e ocupar as pessoas na internet, ou seja, elas estão pesquisando sobre algo e elas estão encontrando. Porque agora eu não estou apenas acessando a internet, eu estou acessando o conteúdo.
Então, esse segundo momento na internet, ele é um marco muito importante para o desenvolvimento de tudo. Porque aí as empresas começam a perceber que o lucro não está apenas em vender o acesso, mas em prover conteúdo. Porque quando eu coloco conteúdo na internet, por exemplo, se eu coloco um conteúdo agora sobre Jogos Olímpicos, a visibilidade é enorme. Todo mundo vai clicar para pesquisar sobre resultados dos Jogos Olímpicos. Tudo bem, acabou ontem. Mas até ontem, a visibilidade sobre assuntos relacionados aos Jogos Olímpicos era muito grande. Todo portal de conteúdo que difundisse conteúdo sobre Jogos Olímpicos tinha ali um grande apelo visual para também atrair anúncio. Haja visto que os anúncios nos Jogos Olímpicos, em qualquer tipo de local onde tem muita visibilidade, é mais caro. Então, a partir do momento em que a internet passa a prover conteúdo e o conteúdo começa a atrair mais visibilidade, o espaço para anunciantes passa a ser mais disputado. E assim está até hoje, né? Vamos entrar aqui no UOL, por exemplo. Estamos aqui no portal do UOL. O UOL, ele continua sendo até hoje um provedor, tá? Mas o UOL também no início, ele era um provedor de acesso. O UOL já vendeu acesso à internet por muito tempo. Hoje o UOL ele também trabalha com essa parte de acesso, mas a principal virtude do UOL é prover conteúdo. Olha a quantidade de conteúdo que o UOL hoje é um portal, é um mega portal. Produtos, notícias, economia, esporte, TV e famosos, universo, enfim, tudo isso aqui é conteúdo. E juntamente com o conteúdo, eu tenho anúncios. Para você anunciar um produto aqui no UOL, você paga, né? O espaço mais nobre de um anunciante hoje é o banner inicial. Esta seção aqui é a seção mais cara para anúncios. E é óbvio que eu vou anunciar por cada. Vamos lá. Eu entrando aqui no caderno de carros, ó, espaço de publicidade, ó, aqui está. E assim sucessivamente, pessoal. O espaço hoje na internet para anúncios é boa parte do que se difunde na internet em termos comerciais. E isso nasce aonde? Pelo menos aqui no Brasil, nasce com o surgimento do IG, que quebra um modelo de negócios, que era os provedores de acesso, ele passa a disponibilizar o acesso gratuitamente e, a partir deste processo, que ganha muita visualização, ele passa a vender anúncios. Isso configura praticamente um segundo momento na internet. Porém, nós temos um terceiro momento que também é muito interessante para nós aqui, de um modo geral, que começa a gerar mais popularidade. É a chegada das chamadas redes sociais. As redes sociais, que foi, digamos assim, um terceiro momento aqui, deixa eu voltar para o nosso infográfico aqui. As redes sociais, elas trazem a possibilidade de que cada usuário da internet possa também gerar o seu próprio conteúdo. Hoje, quando você acessa o seu Instagram e publica um story, você está colocando um conteúdo seu na internet. Quando você publica uma foto de qualquer coisa, você está gerando um conteúdo. E aí, né, trazendo uma informação comercial, por exemplo, durante a pandemia, eu acho que eu comentei isso a semana passada com vocês, eu sou morador de Praia Grande há muito tempo, eu conheço bem Praia Grande, mas muitas vezes você está passando por uma determinada avenida, passa de carro, ou passa de, sei lá, e você nem sempre está olhando todos os comércios, embora você preste atenção. Mas, particularmente, teve uma grande quantidade de comércios que eu não conhecia, principalmente do setor alimentício, né? Que eu conheci durante a pandemia, que já existia, mas eu não sabia que existia. Passei a conhecê-los através do Instagram, vários comércios aqui na Praia Grande que eu não conhecia.
E isso se deu por quê? Porque também, né, eles investiram no marketing, né, publicando o seu conteúdo no Instagram, e você os localiza através do Instagram e vai conhecê-los pessoalmente. E passa a se tornar cliente. Então, não é apenas publicação do TikTok ou vídeos que não tem nada a ver no YouTube, mas são meios de você gerar conteúdo que atrai cliente. Nem tudo que está numa rede social hoje é assunto vago. As redes sociais, elas chegaram e trouxeram a possibilidade de qualquer um de nós publicarmos os nossos próprios conteúdos. E se caso você tenha algum interesse comercial, você divulga o seu negócio por uma rede social, seja o Instagram, seja o Facebook, e se você fizer um trabalho realmente bem direcionado, isso te garante, sim, retorno. E é fato, isso é comprovado. Então, são 3 momentos na internet que praticamente, né, alicerçam tudo que nós temos hoje: os provedores de acesso, os provedores de conteúdo e depois as redes sociais. Porque as redes sociais, repito, elas trouxeram a possibilidade de cada usuário na internet poder gerar o próprio conteúdo. Eu entro no YouTube, porque o YouTube é uma rede social, tá? Para quem não sabe, o YouTube é uma rede social. O Instagram é uma rede social, obviamente, todo mundo sabe disso. E cada uma delas, né, tem um formato, digamos assim, um linguajar diferente. No YouTube você publica vídeos. No Instagram você publica fotos, você pode colocar texto e você pode colocar vídeos também. Facebook é a mesma coisa. E essas redes sociais, elas são mais propícias, muitas vezes, para algumas áreas, né? Eu conheço algumas áreas de negócios que se dão muito bem, por exemplo, no YouTube, no Instagram, e às vezes não anunciam muito no Facebook. Enfim, isso vai muito de você conhecer o seu público, né? E a gente vai chegar nesse momento aqui nas aulas, por exemplo, de saber de onde vem o acesso. Se você consegue mapear, por exemplo, o acesso ao teu site, sabendo que a maior parte do teu acesso vem dos mecanismos de busca, na hora de investir numa campanha de marketing, você não vai investir no Instagram ou no Facebook, você investe da onde ele está vindo. A não ser que você tenha uma estratégia de aquecer aonde a tua visibilidade não está chegando, que muitas vezes não é assim que funciona. Na internet funciona algo mais ou menos assim, é mais do mesmo. Como assim mais do mesmo, professor? É isso mesmo. Quando você assiste uma série no Netflix ou na Amazon e você gera um histórico daquilo, o seu histórico fica marcado naquele dispositivo com aquele determinado gênero, com aquele determinado estilo de série. Geralmente, ele vai te propor mais do mesmo. Ele vai acrescentar mais ao universo do mesmo. Isso garante uma possibilidade estatística de você vir a assistir. Claro, existem as campanhas pagas, né? O que são as campanhas pagas? Alguém paga para que o Netflix, a Amazon ou outro canal de streaming, YouTube também, divulgue para você algo que não está dentro da sua preferência, mas ele divulga porque foi pago. Vai que você vai lá e assiste, beleza, gol. Mas geralmente é direcionado por afinidade. Se eu deixo claro que eu gosto de filmes épicos, gosto de ficção científica, gosto de documentários, ele vai direcionar para mim filmes épicos, documentários e ficção científica. Citando aqui um caso hipotético. Campanhas de marketing são do mesmo jeito. Você verifica da onde vem o teu público e investe naquele segmento. Se o teu público está vindo do YouTube, se é lá que realmente os caras acabam te conhecendo, é lá que você investe. Geralmente é assim, tá? Geralmente é assim. Então, guardando esses 3 momentos, provedores de acesso, provedor de conteúdo, redes sociais, e aí tem um momento também que é muito importante para esse todo aqui, que está essa loucura que nós temos hoje, né? Que são os mecanismos de busca. Porque, veja bem, já se provê o acesso. Primeiro ponto. Segundo,
Já se divulgou muito conteúdo. Lá atrás, já tínhamos muito conteúdo. Chega um momento que tem tanto conteúdo que eu preciso arrumar uma maneira de localizar esse conteúdo. E aí vem ganhando cada vez mais força, né? Os mecanismos de busca para você poder localizar esses conteúdos. Porém, chega um determinado momento, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu pulei aqui algumas etapas para a gente chegar no momento crucial, que isso já não basta mais, né? Os mecanismos de busca hoje não bastam. Por exemplo, né? Se eu passo um tema para vocês pesquisarem aqui, vai retornar tanto conteúdo no Google ou no Bing, seja lá onde você for pesquisar, né? Que você tem o seguinte desafio. Desses todos os conteúdos que o Google está relacionando para mim, quais realmente são bons? Quais realmente trazem conteúdo que valem a pena ser publicado? E aí você tem um segundo desafio hoje. É tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, que você já tem dificuldade para conseguir separar o que é bom do que é mais ou menos e do que é ruim. Porque, repito, nem tudo que está na internet é bom. Nem todo conteúdo disponível na internet é factível. Tem muita bobagem, tem muito artigo mal escrito, tem muito conteúdo mal elaborado, mal fundamentado e muitas vezes muito bem ranqueado nos mecanismos de busca. Por quê? Porque eles são promovidos mediante uma campanha. E olha, gente, o que eu vou dizer aqui para vocês não é para chateá-los, né? É a verdade. Visibilidade na internet não está atrelado à qualidade, tá? Você pode ter um conteúdo ruim, mas atrelado, associado a uma boa campanha de marketing, ele ganha visibilidade e fica bem ranqueado. Nem sempre o primeiro site no mecanismo de busca significa que tenha o melhor conteúdo, significa que ele foi bem trabalhado para estar ali. Então, repito, visibilidade não tem a ver com qualidade. Tudo bem? Haja visto o fenômeno das fake news, que ganham grande visibilidade e tem um conteúdo nulo. Mas aí, né, particularmente, veja bem, não é problema da internet, não é problema do Google. O problema está conosco. O que é o fake news? Ou as fake news, aqui acertando a concordância nominal, por favor, desculpem. O que são as fake news? Geralmente uma chamada para um conteúdo de interpretação dúbia, geralmente de um assunto que não tem grande relevância, mas que as pessoas clicam para saber o que é. E esse clicar para saber o que é, gera o quê? Visibilidade. E se isso está associado a uma campanha de marketing bem feita e paga, à medida que você vai acessando mais, você vai ranqueando ela nas primeiras posições de um mecanismo de busca. Seja o Google, seja o Bing, seja lá o que for. E isso não é algo errado, isso é programado para ser assim. Às vezes as pessoas confundem, acham que, por exemplo, dentro do Google é mais ou menos como era a Fantástica Fábrica de Chocolate. Todo mundo aqui já assistiu a Fantástica Fábrica de Chocolate, que tem aqueles anõezinhos, os Umpa Lumpa, né? Que ficam trabalhando lá o tempo todo. Não, não é assim que o Google funciona. O Google funciona com algoritmos programados. Existem os robôs, né, que são máquinas para gerenciar os mecanismos de buscas, mas da maneira como ele foi programado, o algoritmo, ou seja, está com grande visibilidade, quem tem mais visibilidade vai para o topo do Google. Isso é um programa que faz isso. Mas ele não está verificando se o conteúdo é bom, se o conteúdo é ruim ou se o conteúdo é ridículo. Ele está associado apenas à visibilidade. Agora, cabe aos internautas, usuários da internet, checar o conteúdo. É ruim? Tira, não acessa. O grande problema é que nós somos vulneráveis à curiosidade, né? E tem uma palavra que eu vou dizer aqui, que vocês vão encontrar isso no terceiro módulo, né? É o chamado marketing de atração. O que é o marketing de atração? Também conhecido em inglês por inbound marketing. É aquele marketing que não te oferece um produto, ele te oferece uma ideia, ele propõe algo.
É aquela coisa mais ou menos assim. Vou dizer para vocês de forma subliminar. Pô, eu tenho algo para dizer, mas depois eu falo. Pronto, acabou. Para quem é curioso, o cara, você mata a pessoa na unha. Ah, fala logo, vai. Não, depois eu falo. O marketing de atração trabalha esta questão da neurociência. Ela desperta a curiosidade. Ela não vai te oferecer um produto, ela vai te oferecer uma informação prévia sobre algo para simplesmente trazer você até o produto. E não há nada de errado com isso, tá? O chamado marketing de atração, quando muito bem feito, ele realmente, além de atrair um cliente, ele fideliza. Porque o marketing de atração ele é diferente, por exemplo, do marketing direto. O marketing direto, ele se utiliza muito daquelas técnicas, por exemplo, que a gente encontra numa feira. Como é que o feirante te aborda? Ele é direto, ele te aborda direct, ele chega assim e já manda no peito, fala aí, ele fala alto, ele grita. Isso são técnicas do marketing direto. O marketing direto, ele coloca uns banner, ele vende, ele oferece o produto. O marketing de atração, o inbound marketing, é um marketing mais persuasivo. Ele não oferece um produto para você. Ele oferece uma ideia, ele oferece um conteúdo, ele oferece informações sobre. E você pesquisa, você lê, você vai ganhando confiança naquele anunciante, que na verdade ele não está anunciando, ele está ofertando conteúdo sobre. Porém, a sua identificação com este conteúdo é tamanho que quando você for comprar algo sobre aquele produto, você vai pesquisar justamente ali. E aí ele te oferece o produto de forma indireta. Como você já pesquisou tudo sobre aquilo através deste anunciante, e aí o marketing de atração, sim, ele realmente trabalha com muita responsabilidade, porque o marketing de atração que trabalha com conteúdo equivocado, ele se queima e acabou. Geralmente, o inbound marketing é um marketing inteligente, é um marketing persuasivo. Ele conhece o público, conhece o produto, relaciona os dois e sabe como abordar. Ele é muito bem feito e ele fideliza. Ele atrai o cliente e ele marca, né? É mais ou menos assim, quando eu comprar, compro com ele, porque ele até hoje sempre me atendeu com informações de muita relevância. É um dos tipos de marketing mais bem feito que existe. Não é o que vende mais, mas é aquele que prende. O cara não compra com você uma única vez, ele compra várias, porque ali ele tem uma relação de confiança. E hoje, para mim, isso é muito importante. Está muito difícil você realmente ter uma relação de confiança, principalmente no pós-venda. Que é aquela coisa que, por exemplo, comprou, deu um probleminha, preciso de um feedback, um retorno. Pronto, acabou, já era, ninguém te conhece mais. Isso é péssimo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque tudo isso vem desses primeiros momentos da internet. Prover conteúdo, prover acesso, primeiramente, prover conteúdo, ou seja, as pessoas, primeiramente, precisavam estar na internet. Estiveram, chegaram na internet. Depois, elas precisavam ter o que fazer na internet. Passamos a divulgar conteúdo. Terceiro momento, elas passaram a criar os próprios conteúdos. E aí vieram os mecanismos de busca. E hoje nós temos tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, que nós não conseguimos separar o que é bom do que é ruim. E aí nós temos um outro tipo de serviço, que já está aí também há mais de 10 anos, que são os serviços de curadoria. O que são serviços de curadoria? Curadoria são serviços, sites especializados em qualificar conteúdo. O que realmente é relevante na internet? E aí nós temos até outras etapas da internet, né? Que hoje já estamos aí vivendo a era da chamada web semântica, né? A web semântica é aquela que todo o conteúdo precisa ter uma origem legítima e confirmada, né? Já existe, boa parte da internet já se utiliza desses mecanismos da chamada web semântica. Então, nós elaboramos aqui, pessoal, aliás, elencamos essas etapas aqui, para que quando nós chegarmos a entrar, né, na parte de cliente, na próxima aula, vocês tenham os dois pés no chão para ter convicção de que isso aqui
já tem muito feito, já foi muita coisa feita aqui. Aproveitando o ensejo, né, que semana passada nós tivemos alguns ativismos aí, né, falando nisso, minha bateria do meu fone aqui descarregou. Meu áudio tá chegando, vocês estão me ouvindo? Deixa eu até voltar, porque minha bateria do fone acabou e o headset também não tá funcionando. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo aí. Estão me ouvindo? Beleza. Eu acho que estou sem o headset aqui. Bom, tá marcando aqui ainda. Deixa eu voltar lá. Espera aí rapidinho, para que eu não perca aqui. Canal Tech aqui. Bom, em 2012, né? Nós saímos em 2002 de 569 milhões de usuários na internet, em 2012 para 2,27 bilhões. Então, quando eu disse a semana passada que nós tínhamos 2 bilhões de usuários ativos, eu me equivoquei. Hoje nós temos 4 bilhões e meio. 2 bilhões nós tínhamos em 2012, tá? Há 9 anos atrás, pessoal. Isso hoje já não configura aí o momento atual, tá? Estão me ouvindo ainda, pessoal? Que agora acho que zerou mesmo minha bateria aqui. Vou até tirar o fone aqui, o headset, o auricular, que já era. Dá para ouvir sim, professor. Legal, legal. Valeu pelo feedback. Tirei aqui porque já era. Estou usando desde a primeira aula, acabou. Espera aí, só um minutinho. Hoje são 4 bilhões de usuários na internet, né? Uso da internet aí, né? Em 2002 era 46 minutos por dia, né? 2012, 4 horas por dia no mínimo. Hoje a gente já passa aí, tem pessoas que, enfim, nós temos acesso total, full, né? Que não param mais, né? Nós temos áreas de negócio que atuam na internet o tempo todo, full time, né? Total de websites, né? Nós tínhamos 3 milhões de sites na internet em 2002. Em 2012, já passavam de 555 milhões, né? Eu mostrei um infográfico para vocês atual ali que, enfim, hoje nós já estamos beirando a casa dos bilhões. Então, mais uma vez, né? O importante aqui é a gente analisar essas questões e entendermos que, quando adentramos aqui, realmente precisamos saber o que já foi feito, né? Eu estava dizendo aqui dos movimentos, alguns movimentos, alguns ativismos aí que nós presenciamos algumas semanas atrás, por exemplo, né, em São Paulo, algumas praças públicas, alguns monumentos que homenageavam os nossos bandeirantes, e aí, né, enfim, alguns protestantes tocaram fogo nos monumentos, né? E eu estou citando uns bandeirantes aqui justamente para nos comparar aos bandeirantes, né? Porque veja bem, qual é o desafio de vocês hoje? É adentrarem num segmento que já foi muito, mas muito explorado. Isto vai exigir de vocês mais desempenho. Concorda comigo? Porém, quando nós voltamos aqui há 20 anos atrás, né, lá atrás, 1996, 97, 2000, vamos voltar 10 anos atrás, um pouquinho menos aqui, vai. Ou melhor, vamos voltar a 1996, no início. Aí nós temos a figura de quem? Os bandeirantes digitais. O que fizeram os bandeirantes na nossa história aqui, né? Na época, na nossa história do Brasil, né? Os bandeirantes foram aqueles que passaram, chegaram primeiro, né? Fernão Dias, Borba Gato, que, enfim, hoje estão contestando. Enfim, não vamos entrar nesse viés da contestação, mas sim naquilo que nós conhecemos pela história. Os bandeirantes trilharam primeiro um caminho que outros fizeram depois. Qual era o desafio do bandeirante? Era passar por algo que ninguém conhecia, e ele foi lá e trilhou este caminho. Então, o desafio de quem adentrou na internet há 20 anos atrás era o mesmo dos bandeirantes durante o período inicial da nossa história. Eles percorreram um caminho primeiro. Era difícil porque não havia referência, então eles estavam criando aquilo. O desafio é que não tinha nada pronto para poder me basear, eu tinha que começar do ponto zero. Por outro lado, não havia concorrência.
o que estivesse sendo criado era lei. É isso que temos. Por outro lado, passados aí, né, 2,5 décadas, ou melhor, 3 décadas, né, entre a criação da World Wide Web, nós temos bilhões e bilhões de conteúdo. Então, vocês têm bilhões de referências ativas. Por outro lado, se destacar dentro deste universo de bilhões é uma tarefa que acredito eu ser tão desafiadora como foi a dos bandeirantes, entre aspas, digitais que trilharam este caminho primeiro, porque eles não tinham nenhuma referência, também não tinham concorrência. Hoje vocês têm muita referência para se inspirarem, mas por outro lado, tem muita concorrência para que possa fazer igual ou melhor. Então não há caminho fácil aqui. A gente precisa simplesmente estudar isso aqui. Então, esta apresentação inicial, antes de nós falarmos diretamente de cliente na semana que vem, trazer essas informações sobre a internet é para prepará-los para esse segmento e desmistificar um pouquinho. Aliás, um pouquinho não, o suficiente, né? Porque não se trata de internet, se trata de visibilidade. Tudo bem? Alguma pergunta aqui, pessoal? Deixa eu retornar aqui. Tudo bem, Deise, fique à vontade, tranquilo, vai ficar gravado, tá ok? Estamos gravando, depois você pode assistir quantas vezes você precisar, o objetivo é justamente esse, fica tranquilo, tá? Não tem problema. Deixa eu aqui parar de compartilhar, deixa eu voltar aqui minha imagem. Então, a questão da visibilidade, ela começa primeiramente por você. Claro, a campanha aí é fundamental. Hoje não tem como você ser competitivo na internet hoje, concorrer, né, estar dentro desse segmento comercialmente falando, sem investir no marketing. Agora, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto é que quando você começa a criar um projeto para a web, esta questão do marketing já tem que estar prevista. E o que eu acho, às vezes, complicado é que a gente fala sobre isso aqui inúmeras vezes, e a gente ainda tem o desenvolvedor, né, o programador, o diagramador, aquele cara que ainda pensa apenas no desenvolvimento. Ele não parou para sintonizar essas importâncias. E ele acha que tudo se resume a criar uma boa página, desenvolver um bom código que estará feita à luz. Não, isso não resolve. Não resolve. Você precisa sim ter esta visão. É isso que eu estou tentando propor desde o começo aqui. E toda vez que a gente para começar essa conversa, eu os convido justamente a esta reflexão. Depois de todos esses números apresentados, de toda esta transição de momentos aqui, de tecnologias, de metodologias, de procedimentos, a pergunta que retorno para vocês, para que vocês reflitam, e já foi feita essa pergunta semana passada, é só uma questão de criar páginas para a internet, porque para o programador, de um modo geral, ele insiste nessa ideia. E é o que eu estou tentando trazer também à realidade, né? Porque da mesma maneira que René Descartes, né, propôs o movimento racionalista, né? Ou seja, a luz da razão aos movimentos da época, né, no chamado iluminismo, o que nós tentamos trazer aqui na aula de projeto é a luz da razão. Acorda, não é só estar na internet. Se ninguém te achar, pouco importa o teu código, pouco importa o teu layout. Vem um profissional da área de marketing, entra no WordPress, cria uma página com assistente em 15 minutos, com uma campanha de marketing, ele bate ali nas primeiras páginas do Google e ele tem muito mais tráfego, visibilidade que você, que é um excelente profissional da área, fez uma página maravilhosa, mas que ninguém viu. Vocês estão entendendo a nuance aqui? Não se trata apenas de ser um bom desenvolvedor, mas trabalhar na questão da visibilidade. E olha, quando você pega alguém que é muito bom e não se preocupa com isso, é um desperdício, porque na verdade acontece isso. Não, meu código é bom, pronto, acabou. Entendeu?
Pô, obrigado, Samuel. Obrigado, obrigado. Isso aqui é informação. A ideia aqui é trazer esse tipo de coisa, porque a gente precisa disso, né? Porque o nosso curso fala sobre desenvolvimento, e quando a gente começa a programar, vocês vão ter aula aí de JavaScript, vão ter aula de PHP, não esqueçam deste lado. Senão, acabou, ninguém vai te ver. É maravilhoso, mas ninguém te viu. Simples assim. Simples assim. Obrigado aí pelo retorno, ô Samuel. Vai ter chamada assim, Tainá. Como nós falamos semana passada, todas as aulas aqui, né? Eu vou deixar um formulário de frequência. Se em algum momento eu esquecer, me deixem no chat alguma coisa, mas não costumo esquecer, tá? A gente deixa sempre um formulário aí de frequência para ser respondido no mesmo dia ou até o dia seguinte. Mas também vale lembrar que se não deixar, a própria ferramenta do Teams marca a presença de vocês, depois a gente tem como pegar, tá ok? Porém, né, para que não fique na dúvida, a gente sempre gera aí um formulário, vocês marcam lá e fica tudo certinho. Pessoal, alguma pergunta sobre o conteúdo de hoje, sobre essa questão da internet, da visibilidade? Na semana que vem nós vamos falar sobre essa questão de cliente, né? Quem é o cliente, como abordar e como a gente começar a pensar nesse lado comercial aí. Obrigado, Milena. Obrigado aí, o Samuel, pelo feedback. E, né, a nossa ideia é realmente tentar realmente entrar em sintonia com vocês. É fazer sentido, né? Se fez sentido, perfeito. O nosso objetivo era esse. Então, beleza. Na sequência aqui, eu já disponibilizo o formulário de frequência e, né, desejamos para vocês aí uma boa noite e na semana que vem estaremos de volta aí para falar de cliente. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês aí. Até a próxima. Vou encerrando aqui a gravação.